Olá a todos, meu nome é Thiago Chicone, estou aqui com muita gratidão no canal do Dr. Renan Fará e hoje eu vim aqui para falar um pouco com vocês sobre o direito do trabalho, tá? Que é um ramo aí que a gente atua e tem muitas novidades aí importantes. E o primeiro ponto, né, que saiu bastante notícia essas últimas semanas, é a questão da contribuição sindical. E a questão que eu gostaria de falar aqui é a seguinte, né? Normalmente a gente, seja no Instagram, por meio de stories, acaba fazendo pequenos trechos, mas algumas coisas a gente não consegue ter o pleno entendimento se não tiver uma conversa mais alongada, né? Embora eu não queira fazer um vídeo muito grande aqui. Então a gente precisa entender sobre a questão da contribuição sindical alguns pontos históricos que eu vou passar brevemente, tá? Até a gente chegar no que se está construindo hoje de entendimento por meio da jurisprudência e da interpretação da legislação, principalmente pós-reforma trabalhista. Tá? Primeiramente, o que é imposto sindical? Né? De onde vem essa ideia e por que isso existe? Tá? O imposto sindical ele vem de uma ideia getulista, varguista, né? Da época do Getúlio Vargas, onde se tinha uma ideia no governo, né, de um Estado centralizador, e o governo na época tinha como intenção colocar a estrutura sindical debaixo do comando do Estado. Né? Quando foi criada a CLT, em 1943, um pouco antes havia sido criado o Ministério do Trabalho, né, tornando as questões trabalhistas uma questão de Estado. Tá? Então, o Ministério do Trabalho exercia um poder regulamentador em cima dos sindicatos, um poder de mediação. Né? Então, a relação capital e trabalho no Brasil, naquela época, e até hoje, né, ela sofria com a intermediação do Estado. Né? Sofria não, né? É uma forma que o Estado brasileiro tem de trazer um equilíbrio para essas relações. Né? Então, isso veio, né, de um ideário daquela época, e aqui não vou fazer nenhum juízo de valor, né, porque isso aí entra em campos opinativos e não é meu objetivo aqui. Tá? E em paralelo, a gente tem uma diferença, por exemplo, com a história sindical na Europa. Né? A Europa, por exemplo, teve uma formação sindical independente do Estado. Né? Não teve essa mesma história, né, da formação sindical do Brasil, e tem outros conceitos ali. Né? Alguns conceitos que os sindicatos tentam trazer, né, uma parte deles, outros não concordam, mas a realidade do Brasil é essa. Pois bem, o imposto sindical, depois ele acabou virando contribuição sindical, né? Que era aquele um dia no mês de março que era descontado de todos os trabalhadores, né? E ele era rateado entre sindicatos, confederações e centrais sindicais, e uma parte ia para o FAT, né, para o Ministério do Trabalho. Tá? Esse valor era pago numa guia da Caixa. Tá? E aí a gente vai chegar, né, depois de toda essa construção histórica, que dura até hoje nas relações do trabalho no Brasil, a gente vai chegar em 2017, teve um grande marco, que foi a reforma trabalhista. Tá? A reforma trabalhista, no artigo 513, né, na verdade o artigo 513 já existe, mas ela traz uma questão principiológica, a independência, né, e a liberdade sindical, e ela vai buscar vedar aí essas formas coercitivas de se fazer desconto dos trabalhadores. E a ideia aí é você tornar o sindicalismo mais autêntico. Né? Muito se falava dos sindicatos de gaveta, alguns sindicatos que não tinham atuação, mas viviam só de receber ali a contribuição. Né? E com isso, houve um esvaziamento do caixa dos sindicatos. Né? Alguns estudos publicados relataram que houve uma perda aí até de 90% do caixa dos sindicatos
com essas mudanças, né? E aí se iniciou no cenário político brasileiro um debate sobre o que ficou conhecido como financiamento sindical, né? E por que se chama financiamento sindical? Porque está pautado, né, como que esses sindicatos serão financiados, né? E a ideia, né, inicial era que fossem financiados pelos trabalhadores, né? Até algumas práticas, né, quando algumas empresas acabam, né, repassando valores para o sindicato, são muitas vezes considerados como atos antissindicais, né, porque minam, né, a autonomia do sindicato, né, a independência que o sindicato tem para representar aquela classe de trabalhadores. Tá? E com isso veio aí à tona, né, a discussão da contribuição assistencial, tá? Que é o que está sendo discutido no STF. Muitas notícias na imprensa, né, fazem uma confusão, né? Mas, olha, agora vai voltar a contribuição sindical. E taxa assistencial, contribuição assistencial, é uma ideia diferente de contribuição sindical, né? Então, a contribuição sindical, se vier a ter um retorno, vai ser por meio de lei, tá? O que está sendo discutido nesse momento, tá, é a contribuição assistencial, que basicamente é o sindicato naquela negociação que ele está fazendo, seja um programa de participação em resultados, uma database, um programa de benefícios, um plano de cargos e salários, ele estabelece que os trabalhadores envolvidos naquele plano, né, vão fazer uma contribuição automática, né, de algum percentual, de algum valor para o caixa do sindicato, mas ainda assim o STF garantiu o direito à oposição. Tá? Então, nesse caso, a regra é que o trabalhador faça a contribuição quando isso estiver disposto naquele acordo coletivo. Tá? E aí, se o trabalhador entende que não quer, né, fazer aquela contribuição, ele tem que ir até o sindicato, comunica a oposição dele a esse pagamento, né, entrega uma cópia disso no RH da empresa, para que não seja feito esse desconto. Tá? Então, basicamente o que se tem hoje é isso. Tá? A gente está caminhando aí por meio judicial, tá? Isso não foi uma discussão legislativa, por meio judicial, a volta da contribuição assistencial e não a contribuição sindical, pelo menos por enquanto. Tá? Por enquanto isso aí está mais no campo da política, da discussão. O que se tem hoje é o STF revalidando a contribuição assistencial compulsória prevista em acordo coletivo, desde que resguardado o direito de oposição dos trabalhadores. Espero ter esclarecido esse ponto, que é bastante polêmico, gerou bastante discussão nas semanas que passaram, e consegui abordar ele trazendo a parte histórica, porque tem alguns temas, né, a maioria deles, que se a gente não olha para o cenário histórico que ele está inserido, é difícil a gente entender. A gente acaba pegando o bonde andando aí, né? E acaba olhando as coisas de uma forma anacrônica, distorcida, né? Então eu sou sempre favorável a gente se aprofundar em alguns temas, né? Para poder ter uma opinião consistente, né? E trago isso de forma bastante isenta aqui. Meu objetivo não é fazer juízo de valor, mas é trazer aí uma discussão técnica e histórica deste assunto. Muito obrigado, tá? Se inscrevam no canal aí, acho que a gente vai trazer mais coisas com o tempo, né, para a gente discutir, e a ideia está sempre, né, trazendo mais informações para vocês. Bom, grande abraço a todos.